Já tem uma fila de casas que ficam me pedindo, né? Vem para cá, a mais perto da minha casa é essa aqui. Eu moro aqui na Santa Casa, né? Então a mais perto é essa aqui. Gente, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. E realmente, como disse o nosso companheiro, hoje a gente vai falar de um assunto que é mais atual do que nunca, né? Ele sempre foi atual, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas na atualidade atual, ele realmente tem se tornado um papel, tem assumido, né, um papel muito importante. Mas antes da gente falar que assunto que é essa aliança da ciência com a religião, eu queria começar, como sempre, contando uma história. Essa história é um conto, não é história inventada assim, não oficialmente, ela foi posta em livro, e eu não vou falar o ano, mas ela foi, daqui a pouco eu falo. Mas ela foi posta em livro e foi escrita por um escritor americano chamado Frederick Brown. E ela se chama A Resposta. Então ela diz o seguinte, esse conto, essa história, né? Esse conto diz que a humanidade se desenvolveu bastante, nós conquistamos as estrelas, começamos a viajar pelo universo, e daqui muitos milhões de anos, todo o universo já tinha sido explorado, pelo menos uma parte possível de ser explorada, e já existiam catalogados e em contato entre si 96 bilhões de planetas. É uma cifra bastante alta, mas a história não é minha, eu só estou repassando. Então, 96 bilhões de planetas existiam no universo conhecido, que eram habitados, e tinham relação entre si. E a Terra tinha um papel importante nessa comunhão de planetas. Até que surgiu um grupo de cientistas que resolveu juntar todo o conhecimento desses 96 bilhões de planetas num lugar só. E eles passaram anos planejando com a inteligência artificial como é que seria um computador capaz de absorver todos esses conhecimentos. Depois veio uma etapa de, construído esse computador, como é que esse conhecimento ia ser repassado de um planeta para o outro até chegar na Terra por velocidade mais rápida que a luz, né? Que no nosso universo a luz é o mais rápido, o fenômeno mais rápido que acontece é a luz, né? Os fótons viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Mas isso aí levaria para nós anos para cruzar de uma galáxia para outra, porque esses 96 bilhões não eram só aqui na nossa galáxia, eram espalhados pelo universo inteiro. Então, bolaram um grande sistema de comunicação mais rápida que a luz para esses dados todos virem parar aqui nessa Terra, na nossa Terra. Então, construíram um supercomputador de tamanho continental, gigantesco, para poder conter o conteúdo, né? O conhecimento de todos esses planetas. E aí já estavam agora, na época que o conto começa, essa história é contada depois, esse conto começa com eles se preparando para ligar a máquina. Então eles dizem que 13 câmeras estavam ligadas, espalhando para o universo inteiro, ao vivo, pelo subespaço, que era a comunicação que eles tinham desenvolvido, esse fenômeno todo que ia acontecer, né? Então, o pessoal está se preparando e 2 cientistas, que eram os chefes, estão fazendo os últimos ajustes, né? As câmeras mandando aquelas imagens, todo mundo muito excitado, que coisa maravilhosa que vai acontecer. Então, eles tinham uma última pecinha para colocar. Abrem lá um painel frontal, naquela máquina gigantesca, né, de tamanho continental, como eu disse, e encaixam a máquina. E aí tem assim um barulhão, assim, né? E eles sentem que é com a vibração do solo que a máquina finalmente estava ligada, o computador estava ligado. Eles fecham aquilo e tinha um lugar onde ele ia colocar o dedo, o polegar. Colocando o polegar, ia finalmente ativar tudo. Aí, um dos cientistas vira para o outro, olha, doutor, você que foi a cabeça mais importante, pode ter a honra, ligue. Aí ele vai, põe o dedo, e de repente aquilo começa a faiscar aquele tanto de luzes, né?
E naqueles planetas todos começa o envio de material, de conhecimento, cultura, ciência de cada país, de cada planeta, né? E aquilo vai chega no computador. E aí o computador está esperando o que a gente ia fazer com ele. Aí esse cientista que pôs o dedo fala para o outro. Então você faz a primeira pergunta para ele. Pode fazer a primeira pergunta. Aí ele pensa e diz assim, olha para as câmeras, né, que estão para o universo todo testemunhando, e diz assim, eu vou fazer a pergunta que todos nós sempre fizemos, e a pergunta que a gente sempre endereçou para as máquinas, e elas nunca souberam responder. Vamos ver agora se isso vai acontecer. Então, faz-se aquele suspense, ele vira para o computador e pergunta assim, Deus existe? No que ele pergunta, Deus existe? A máquina solta aquele barulhão assim, imenso, e responde para ele, agora existe. E quando o outro assusta, um olha para o outro, ele leva o dedo para desligar a máquina, vem um raio, cai em cima daquele sensor, derrete o sensor e joga o cientista para trás. Então, não tem mais jeito, agora a máquina vai dominar. Então, esse conto é uma história muito interessante, é curtinho. Põe lá na internet, The Answer, a resposta. Frederick Brown. E aí vocês vão ver. Eu dei uma enfeitada assim, tal, mas a gente, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Mas o que é importante é o seguinte, ela foi escrita em 1954, portanto, há 72 anos. Computador era um negócio que as pessoas imaginavam que podia existir. Os computadores eram do tamanho de salas e faziam operações básicas, né? Como a do famoso Alan Turing, que foi aquele inglês que desenvolveu o primeiro grande computador para decifrar um código que os nazistas usavam na Segunda Guerra, chamado Enigma, que era indecifrável. E decifrando o Enigma, tem até um filme, né, sobre o Alan Turing, e decifrando esse código, eles conseguiram fazer muitas estratégias na Segunda Guerra para vencer. Vencer, assim, morre gente dos dois lados, a gente sabe como é, mas pelo menos o mal maior foi dominado. Então, numa época em que a gente não imaginava ainda que ia ter um celular, que ele sozinho tem mais possibilidades de pensar do que tinha a nave que pousou na Lua em 1969, e toda a NASA inteira naquela época, o nosso celular é mais poderoso que isso. Esse celular aqui, ó. Então, naquela época, ele já tinha feito o Frederick Brown já tinha feito uma conjectura de que a nossa dúvida, por mais que a ciência avançasse, sempre ia ser, Deus existe mesmo? Porque a ciência, ela tem esse condão, essa mágica, de nos afastar um pouco da mitologia das religiões. O que é a mitologia das religiões? É aquilo que as religiões têm de simbólico, aquilo que as religiões têm que exige uma fé que seja não raciocinada, uma fé que não questiona. Então, para nós, por mais que a ciência avance, a gente tem a certeza, especialmente nós que esposamos a doutrina espírita, que é uma ciência em essência, né? O espiritismo é uma ciência, a gente vai falar dele em especial daqui a pouco, mas a gente que esposa uma fé raciocinada, a gente tem mais conforto com isso. Mas as pessoas que vivem em religiões, que ainda têm, como diz o Haroldo Dutra Dias, o nosso querido palestrante e pesquisador espírita, essas religiões que ainda têm um alto conteúdo tribal nelas, né? Que elas ainda vivem hoje em dia circunstâncias, pensamentos, ideias, filosofias que estão ligadas ao pensamento tribal que as originou, assim, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Para nós é um pouco mais fácil, mas para eles é muito difícil. Então gera um grande conflito. Porque a religião, especialmente essas que têm o conteúdo tribal ainda, ela se firmou em determinados conteúdos, em determinadas tradições, e para que ela se assegurasse como soberana, como ditadora de todos os pensamentos, inclusive influenciando no pensamento científico do passado, ela tornou as coisas
não mutáveis. Então, isso quer dizer o seguinte: durante o desenvolver dessas religiões, quando se chega a um determinado ponto e se chega a uma conclusão, você não pode voltar atrás. Se você não pode voltar atrás, a gente se choca exatamente com o conceito que Kardec tinha do Espiritismo. Porque Kardec disse o seguinte no livro A Gênese: o dia que a ciência provar o Espiritismo errado em alguma coisa, pode ir ficar com a ciência. Kardec tinha essa lucidez. Tanto que ele diz assim, no prefácio, né, no frontispício do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade, face a face. Então, Kardec sabia que um pensamento religioso, uma filosofia religiosa, uma ciência com reflexos religiosos, como é o Espiritismo, se ela não se basear na razão, a razão vai dominá-la. Como, notadamente, dominou as outras religiões que tem por aí, nossos companheiros, que creem ainda em muitas coisas tribais daquele período antiquíssimo e se recusam a renovar o pensamento. Qualquer mudança exige reunião de todos aqueles eclesiásticos, todo mundo conversando, e durante meses discutindo para ver se consegue chegar a uma solução que muda, mas ao mesmo tempo busca uma razão dentro da tradição para mudar. Ou seja, acaba mudando forçado e muitas vezes a contragosto. Então a gente tem uma bênção nas nossas vidas, que é gozar de um pensamento religioso, científico e filosófico como o Espiritismo, mas que encara a razão. E Kardec já falou, se a ciência provar que o Espiritismo está errado, pode ir com a ciência, não tem problema. Tamanha a confiança que ele tinha no método que ele deixou instaurado. Mas essa dicotomia entre ciência e religião, ela existe de um milênio para cá. Antes disso, religião e ciência eram a mesma coisa. É muito curioso isso. Mas quando a gente pensa nos grandes filósofos, nos grandes médicos, todos eles eram cientistas. Todos se dedicavam ao que eles chamavam na época de ciências naturais, que eram as ciências do mundo. Avaliar o mundo, ver como é que o mundo funciona, baseado na observação, mas eram ciências ou métodos que eles tinham que estavam intimamente ligados com a religião, porque tudo que eles faziam era para provar que a Bíblia estava certa, que o Gênesis bíblico estava certo. Quando começou a provar que estava errado, começaram os conflitos. Isso não tem muito tempo. Então, veja só, depois do período do Cristo, a gente tem a chamada Idade Média, né, os primeiros 1000 anos após o Cristo, que foi um período altamente religioso, foi um período de muita filosofia, mas ciência, como nós conhecemos, era muito precária ainda, ela era muito incipiente, não tinha ainda o método desenvolvido, a própria necessidade de desenvolver um método que pudesse ser repetido não existia. Então, alguém, por algum acidente, descobrir alguma coisa, isso era colocado como verdade e ninguém tentava replicar o processo, como a ciência faz hoje, inclusive para tentar desprovar aquilo, né? Porque o objetivo da ciência hoje é descobrir e a outra metade de tentar provar que está errado. Mas essa dúvida é uma dúvida salutar, é uma dúvida sadia, porque é uma dúvida que, com o avanço das teorias, com o avanço dos grandes postulados científicos, você vai questionando coisas que foram descobertas. Se continuar válido, continua válido. Se disser que está, né, a ciência, quantas vezes a ciência já se desprovou? Diz que estava errado. E aí não tem para nós não tem problema, porque a gente quer o remédio novo que seja bom, a máquina de fazer tomografia nova que seja bom, já sai tudo colorido. A gente quer inovações que tornem a nossa vida melhor. A gente quer um celular que não quebra, não dá problema nunca, cuja bateria não precisa carregar, tem uma mágica da ciência, que ele não precisa carregar, nunca mais na vida. Nunca mais vai acabar a bateria do celular. Isso vai acontecer um dia, quem sabe, né? O que a gente sabe é que a ciência se desmente. Não vou falar que era mentira. A ciência muda de visão o tempo todo. A ciência hoje, se você pegar aí esses cientistas que falam na internet, eles dizem assim,
Em 1 ano e meio, 2 anos, a ciência se renova completamente. Parece assustador, mas eles estão falando, eu estou vendendo peixe como eu escutei. Então, veja que coisa extraordinária. Mas a religião não fez isso. Então, durante os primeiros 1000 anos da Idade Média, a religião imperou. Quando tinha alguma coisa científica, era por religiosos que faziam essas descobertas, e eles diziam, então foi assim que Deus fez. Tá certo, tudo bem. Só que aí as coisas foram ficando cada vez mais intrincadas. Os segredos da natureza foram aparecendo de forma muito rápida. O grande boom foi no início do século XVI, primeira metade do século XVI, quando um rapaz chamado Galileu Galilei tinha umas lentes de aumento. Ele falou assim, mas olha só, quando eu ponho 2 lentes, parece que... Deixa eu colocar isso aqui num cano. Aí pegou um cano, pôs uma numa ponta, outra na outra. E saiu olhando assim, ficou fascinado. Aí o que ele fez? Olhou para a lua, olhou para o céu e falou assim, gente, está tudo errado. Não tem 7 céus. A gente achava que a Terra era plana. Olha só, a gente achava que a Terra era plana. A maioria europeia, porque no Egito Antigo, eles sabiam que a Terra era redonda. Eles calcularam o ângulo de inclinação da Terra fazendo assim, fazer um parênteses aqui. No Egito Antigo, os religiosos, que eram os cientistas da época, o Sol, ao meio-dia, em Luxor, a luz dele pegava assim, tinha um obelisco que não tinha sombra. Mas todo mundo sabia que centenas de quilômetros para lá, em Tebas, quando o Sol, na mesma hora, batia no mesmo dia, fazia uma sombra. Então eles tiveram, só tem uma explicação, a Terra é curva. Porque se a Terra fosse assim, eles calcularam com pequeno erro a curvatura da Terra. Então, veja só, no Egito Antigo eles já sabiam. Mas o Ocidente era assim, né, gente? A gente pegou muito da ciência que a gente herdou dos romanos, gregos. Muito bem. Então, essa possibilidade da ciência e da religião estarem juntas, quando a gente chega lá e o Galileu olha, ele fala, está tudo errado. A Terra não é plana, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Aí ele falou, sabe o que o pessoal falou? Queima ele. Aí ele não era bobo, bobo é a gente, né? Ele não era bobo. O que ele fez? Falou, não, eu estou errado, eu menti. Ah, então tá certo, solta ele. Aí na saída ele falou assim, mas que a Terra é redonda e que é o Sol que gira. É, viu? Resultado, ele não morreu com as ideias, nem elas com ele. Vários astrônomos vieram depois, Copérnico, e foram desenvolvendo teorias. Teve que cair o postulado que a Terra era chata e que tinha 7 abóbadas em cima da gente, assim, cada uma delas. O Sol girava numa, a Lua no outro, o céu. Mas o que acontece? Quando a prova é muito gritante, mas é gritante mesmo, a religião teve que se curvar. Mas sabe quando que o catolicismo foi admitir que a Terra é redonda? Oficialmente, todo mundo sabe? 1920, está fazendo 100 anos. Então, demorou demais. Porque assim, as pessoas fingem, esse é o objetivo, elas fingem, ficam quietas. Não, então faz assim, então não ensina Adão e Eva, não, vamos ensinar o criacionismo, mas na igreja a gente fala de Adão e Eva, e aí na escola, aí fica aquela confusão. Então, o que acontece com esse embate de ciência e religião é que quanto mais a gente olhava para o céu, aí alguém teve a ideia de fazer um menorzinho e olhar para as coisas e descobriu que tinha micro-organismos, células. As pessoas ficaram fascinadas. Aí alguém descobriu no século XIX, que o que causava a infecção nas pessoas não era o vento, não eram os demônios, era um negócio chamado micróbio. Eles achavam que o pus, vocês têm uma ideia, achavam que o pus era o negócio sarando. Ai, que bom, não tiro não, porque está sarando. A gente era assim, gente. Quando a gente nasceu no século XIX, a gente era assim. As crianças morriam mais, e as mulheres morriam mais de infecção pós-parto do que tudo. Porque os médicos usavam o mesmo avental, e quanto mais sujo o avental do médico, isso metade do século XIX, 1850, quanto mais sujo o avental do médico, mais o médico era bom, que fazia muitos partos. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém passava uma quibô naquele negócio para lavar, não tinha.
Aí um cientista inglês chamado Lister inventou um antisséptico que matava as bactérias, que foi conhecido como Listerine. A gente usa até hoje, vocês acreditam? No enxaguante bucal. Né? Mas ele inventou inicialmente para desinfetar hospitais, para fazer o preparo nas salas cirúrgicas, etc. Então, a gente é desse período em que a religião e as fábulas, os mitos, eram mais importantes que a ciência. E as pessoas achavam ruim quando falava para elas. Vem o século XIX, a física, a geologia vem provar que teve várias eras geológicas. Então, a religião foi se separando gradualmente da ciência. A ciência se tornou uma coisa, a religião se tornou outra. Num lugar você vivia um conto de fadas, que falava para você de um casal que foi criado, e no outro analisava os fósseis e via, não, ó, esse aqui veio depois desse. Aí inventaram um negócio chamado carbono 14, que é um isótopo que a gente tem, e que ele irradia enquanto a gente está vivo. Depois ele leva alguns milhares de anos e para de irradiar. Se você medir a velocidade de irradiação, você sabe a idade das coisas. Aí você sabe que o dinossauro viveu há tantos milhões de anos. Não, isso aqui foi feito há 12 mil anos. Aí você vai lá na Bíblia, mas Adão e Eva é só 6 mil anos, de acordo com a genealogia bíblica. Então, a ciência foi de encontro com a religião e pegou feio. E isso gerou uma coisa muito triste para a humanidade e que, de certa forma, fez a gente avançar no pensamento, mas na moral a gente caiu, que foi o materialismo. No materialismo, você fala, a ciência está certa, a religião está errada. Porque a ciência não está totalmente certa. Porque a ciência agora acha que Deus não existe. Então ela não está totalmente certa. Mas a religião acha que a ciência está errada. Ela também não está totalmente certa. O que a gente tem que fazer foi o que o Espiritismo fez. Descobrir o que nos dois campos tem o seu valor, estão corretos, e você juntar aquilo tudo numa forma de pensar. Então surge a fé raciocinada do Espiritismo. Então Freud vai explicar as neuroses, depois do Freud vem o Jung, aí vem todos aqueles do século XX, mergulhar no pensamento humano, e aí a ciência começa, a própria ciência começa a entrar em conflito, dentro de si mesma, porque ela começa a ver que existem muito mais coisas sem explicação dentro da ciência do que com explicação. Então a ciência pensa, bom, a gente resolveu tudo da matéria, e cada vez a gente vai descobrindo partículas menores, cada vez a gente vai descobrindo, né, teorias, supercordas, matéria original, matéria negra, dark matter, né? Aí você vai, por aí vai. Mas quanto mais você vai descendo, mais você descobre que tem para descer e você acha que não tem fundo. Aí você pensa assim, mas vem cá, como é que isso tudo surgiu? O acaso seria capaz de provocar isso tudo aqui? A diferença da girafa com o elefante, com a gente, né? A nossa carga de DNA diferente dos símios, dos macacos, é 3%. 3% gerou Beethoven, Einstein, Madre Teresa de Calcutá, nós, 3%. Agora você imagina que toda a natureza tem uma raiz comum, mas essa raiz comum veio da onde? Então o que a ciência, lentamente, o Emmanuel, no prefácio de um dos livros do André Luiz, ele diz assim, um dia, acho que é Mecanismo da Mediunidade, salvo engano, ele diz assim, um dia, o homem vai descobrir que o templo espírita é um laboratório científico, e que o laboratório científico é um templo, onde se descobre a verdade de Deus. Então é tão bonito isso, porque a gente descobre que a ciência e a religião, um dia, elas vão realmente voltar. Qual que é a contribuição do Espiritismo nisso? O Espiritismo veio juntar as duas. E aí parece, como eu disse para vocês, um certo disparate. Por quê? Fé raciocinada parece um contrassenso. Porque o que é fé? Fé é a sua atitude, o seu sentimento, o seu posicionamento perante alguma coisa, sem questionar.
A fé, para ser fé no conceito geral, ela é cega. Tem muita coisa que não tem explicação, mas você acredita a si mesmo. Coisas tribais do Antigo Testamento, que o pessoal quer colocar até hoje, tá certo. Você tem fé? Né? Eu cresci católico, falei para vocês já várias vezes isso aqui. Então, quando eu era adolescente, frequentava os grupos de jovens, né? O catecismo lá na igreja, era uma delícia, gente, era uma maravilha. Foi um período incrível da minha vida e foi a minha base moral, minha base filosófica. Eu não reclamo de jeito nenhum. Eu só enveredei por um caminho complementar, que foi o espiritismo, mas aquela base foi incrível. Mas aí, tinha um padre lá, muito amigo da minha família, o padre Gregório, ele está velhinho hoje. Aí, de vez em quando, a gente tem notícia dele. Então, o padre Gregório, tinha dia que eu chegava para ele e falava assim, padre, mas vem cá, isso assim, assim, ele falava alguma coisa, a gente estudava certas coisas, aí eu chegava para ele e falei, padre, mas vem cá. É engraçado isso, né? Porque se o senhor for pensar bem, aí eu pensar bem, ele falava assim, que pensar bem, menino? Não teve? Você tem fé? Eu tenho, padre. Então para de perguntar. Então para de perguntar. A fé não pergunta. Eu achava muito engraçado isso. Depois eu fui entender por quê. Porque você tem que acreditar sem questionar, porque não existe uma resposta. Primeiro, porque a resposta está em outro lugar, como na doutrina espírita, isso é verdade, mas também porque a resposta está na ciência, e não aceita-se a ciência. Eu vou citar só uma coisa. Caim matou Abel, todo mundo sabe disso. Está lá na Bíblia. Eram os dois únicos filhos de Adão e Eva. Aí Caim matou Abel, e não tinha o que fazer. O que ele foi? Desceu para o vale, tinha uma cidade. Ele foi lá e casou com uma moça. Que moça, gente? Pelo amor de Deus, ué, não entendi. Aí o pai falou, não pergunta não. A fé não pergunta. Porque são coisas que fazem parte do conteúdo simbólico das religiões. E as pessoas querem literalizar, porque a gente vem de uma herança de um período em que tudo era literal. O que está lá não é simbólico, não é uma parábola. Não, aconteceu de verdade. Não é assim. O ensino moral, todo mundo sabe, ele vem justamente, e na maior parte das vezes, do que é simbólico. Nem sempre você precisa de um caso concreto para ensinar uma virtude ou uma transformação moral. Então, o Espiritismo veio juntar essas duas com a fé raciocinada. Então, você pensa assim, fé não pode perguntar. O raciocínio pergunta o tempo todo. Porque, na verdade, fé raciocinada, religião e ciência, é a diferença entre fé e razão. Isso é óbvio, né? Então, o que o Espiritismo vem falar para nós é o seguinte, por meio de um mecanismo que o século XIX sistematizou, que sempre existiu na humanidade, mas que foi sistematizado por Kardec, chamado mediunidade, a gente consegue penetrar com certeza, com os pés no chão, a gente penetra sem misticismo, é uma ciência. Nós temos uma glândula que produz o contato, que é a glândula pineal, está no nosso cérebro, é a nossa antena, todo mundo tem ela. Então, mediunidade é uma ciência. A prática da mediunidade é uma ciência. Então, Kardec veio dizer para nós, a mediunidade sempre existiu, mas agora nós descobrimos que ela é uma ciência. Então, com a ciência da mediunidade, o Espiritismo investiga, prova, constrói, pela lógica e pelo raciocínio, o Espiritismo edifica a sua filosofia, edifica a sua parte religiosa, a sua parte científica, e aí você entende que fé raciocinada é possível, porque a fé do Espiritismo permite a questão. Mas o raciocínio do Espiritismo permite a dúvida e dá a resposta para a fé. Então, esse teminha de hoje, já encerrando esse teminha de hoje, a aliança da ciência com a religião, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, em que Kardec põe as bases das coisas. Eu não vim destruir a lei e tal. E está lá, aliança da ciência com a religião. Ele explica tudo isso num texto lá maravilhoso. Acho que é item 8, no capítulo 1. Então, o que a gente entende? Um dia, a ciência vai largar de ser custosa e a religião vai largar de ser custosa. E elas vão voltar a caminhar juntas. Porque a ciência já estuda a mediunidade hoje. Isso é interessante.
A ciência, se ela tiver que achar um caminho para voltar para a religião, vai ser através da espiritualidade. Seja o espiritismo kardeciano, seja o espiritismo como é praticado nos outros países, na Índia, ou o espiritismo no modelo inglês, modelo americano, que tem práticas um pouco diferentes, mas é a mesma coisa. Porque se não for pela espiritualidade, pelo caminho do espírito e do contato com o mundo espiritual, é impossível a ciência voltar para a religião que é tribal ainda. Então, a religião que é tribal vai ter que fazer um esforço enorme para romper com o passado, parcialmente, com aquilo que já caducou, e trazer o que eles podem fazer para o presente. Nos anos de 1960, notadamente de 61 a 62 e 63, o início de 63, a Igreja Católica promoveu um concílio. Foi um grande concílio de atualização da igreja. Em italiano eles chamavam de aggiornamento, que é de atualização da igreja. Porque a Igreja Católica começou a ver e falou o seguinte: os evangélicos estão indo na nossa frente, está todo mundo indo na nossa frente. O mundo, daqui a uns anos, nós estamos na Lua, já tem satélite. Se a gente não atualizar, nós estamos perdidos. Então, eles fizeram algumas atualizações, algumas, muito importantes. O uso do vernáculo, não se usava a língua dos países, era o latim ainda na igreja, né? Então, essa atualização foi um grande gesto, mas está precisando mais. Porque se não fizer essa atualização, as religiões vão ficar para trás. Aí as pessoas vão passar por duas etapas. Ou elas vêm para o materialismo, para depois vir para o espiritismo, ou para o espiritualismo de forma geral, ou elas vão sair de lá e vêm para o espiritualismo. Porque é uma visão ampla da criação. Tira Deus do velhinho careca, com um bastão, para um Deus cósmico. Gente, o velhinho careca, eu duvido que ele daria conta de criar o universo inteiro, esses 96 bilhões de planetas lá do conto do Frederick Brown. É um Deus que a gente não sabe o que é Deus, a gente não tem ideia o que é Deus. E as pessoas continuam engarrafando Deus, está dentro de uma garrafinha. Porque a garrafinha em que ele cabia 2000 anos, hoje ele não cabe mais na garrafinha. E isso não diminui Deus, isso aumenta Deus. Isso coloca Deus além de qualquer fronteira. A gente pensa assim, o que ele é? Eu não tenho ideia. Mas eu tenho duas concepções firmes a respeito. Ele é todo amor e toda inteligência, que o Espiritismo nos fala, inteligência suprema. Então, disso aí eu converso com ele, sinto, eu falo, senhor, eu não sei o que o senhor é, não, eu não vou nem arriscar, mas o senhor me ama. O senhor me criou e criou as condições para eu existir, todos nós. Então, agora o senhor me ajuda, que agora eu estou precisando. É o momento do senhor ser pai agora, né? Então, mas o que ele é? Não sei. Então, a ciência, um dia vai descobrir que, admitindo essa força inicial criadora extraordinária, que é todo amor, que é todo bondade e toda inteligência, ela não vai estar tirando a força da ciência, do materialismo que se explica pela observação, ela vai aumentar. Mas isso vai demorar um pouquinho ainda, viu, gente? Então, gente, olha, um prazer estar aqui com vocês, a gente trocar esse dedinho de prosa, e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.